Senhor Jesus, mestre amado, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos em trânsito pela Terra, os esforços de aprendizagem que o Senhor nos proporciona pela tua misericórdia. Nós agradecemos pelo ensejo renovado, agradecemos pela presença e companhia dos amigos espirituais, nossos orientadores, mentores, amigos, que se conjugam conosco nos modestos esforços pela aprendizagem, pela dinamização do conteúdo dos trabalhos do nosso grande amigo Honório Onofre de Abreu, o seu esforço de uma década estudando Apocalipse, naquele estilo minucioso, inconfundível. Nós agradecemos pela oportunidade de nos ser permitido estarmos enxertados nessa seiva divina, esse tronco extraordinário de estudos, de aprendizagem. Que nós possamos recolher o melhor ao nosso alcance, possamos permitir que os amigos espirituais nos inspirem e orientem, para que do alto possa verter para nós a linfa divina, que vai nos ajudar no trabalho de uma vivência mais consciente do Evangelho, da doutrina espírita, na busca, nos esforços por consolidar no mundo uma sociedade transformada segundo os padrões superiores legados por ti, Senhor. Agradecemos uma vez mais que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam. Muito bem, vamos projetar a tela do texto, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 em diante. Nós iniciamos o estudo do versículo 9 e hoje nós vamos terminar. Vamos fazer então a leitura aqui de alguns versículos desse capítulo 12, a partir do versículo 9 do Apocalipse. Lembrando aos amigos que nós utilizamos a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, do texto do Apocalipse. De acordo? Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Muito bem, nós, na semana passada, começamos a trabalhar o versículo 9
e nos traz a seguinte mensagem: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós chegamos a comentar que essa precipitação tem dois significados. Aprendemos com André Luiz, por exemplo, que o estado de espírito tende a se exteriorizar. Então, do ponto de vista filosófico, a precipitação no campo social do que vigora na nossa mentalidade, em forma de pensamentos, palavras e ações, atitudes, precipitado. Do ponto de vista social, a reencarnação em massa, como nós podemos observar que houve de 1960 para cá, nós tivemos aí um incremento de 5 bilhões e meio aproximadamente de espíritos, porque antes havia mais ou menos 2 bilhões, arredondando. O irmão Jacó, no livro Voltei, ele vai dizer que havia aproximadamente aí final da década de 50, vamos aí colocar o ano de 1960 como ponto de referência didático, tá? Sem fechar a questão, que havia aí uma população encarnada de mais ou menos quase 2 bilhões. E o irmão Jacó, no livro Voltei, vai dizer, ele analisando esses 2 bilhões, fazendo um diagnóstico, ele disse assim, que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semi-civilizados ou bárbaros, 2/3. E que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais, tá? Então, naquele tempo, 600 milhões de criaturas aptas à espiritualização estavam distribuídas por todo o globo. Não havia um país especialmente definido para receber a maioria desses espíritos. Ficou claro? Para nós? Porque todos os povos, todos os países, de quaisquer ideologias, estão sob o amparo misericordioso de Jesus. Não existem castas e sociedades privilegiadas. Antigamente, os judeus se consideravam privilegiados por terem sido o povo escolhido para receber a cepa de Jesus da sua genealogia. E hoje, infelizmente, no Brasil existe um movimento parecido no meio espírita, e nos considerarmos um país privilegiado. Certo, meus amigos? É preciso ter cuidado com certas colocações que são feitas. Perguntaram para o Chico se o Brasil seria a pátria do Evangelho e a coração do mundo. O Chico disse, vai depender do que os homens fizerem. Uhum. E pelo que nós, homens, fizeram, nós podemos dizer hoje, não é. Ou alguém aqui tem dúvida? Ainda não. Ainda não é. O que se pode dizer com tranquilidade é que talvez o Brasil seja o país onde se mais pregue o Evangelho. Em cada esquina tem uma igreja de denominações mais variadas. Agora, para que seja a pátria do Evangelho, segundo a lei do Cristo, definida na questão 930, de forma sintética, a distância é enorme.
Nós é que não podemos acreditar e sentar em berços, deitarmos em berço esplêndido. Nós temos que operar, trabalhar no bem, arregaçar as mangas. Muito trabalho, muita dificuldade, muita ignorância, muito desespero, muito ódio nos corações, muito preconceito, muita violência, muita criminalidade, muita corrupção. Nós não podemos nos alienar do quadro. Precisamos colaborar com Jesus para que isso mude. Agora, do nosso ponto de vista individual, a colaboração para mudar com Jesus é a nossa prática, vivência, não é outra. Não é outra. Nós vamos comunicar a boa nova do reino pelo exemplo. Principalmente. Então, voltando aqui ao texto. Esses 3 textos aí, nós podemos associar com uma fala de Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7, lá no último parágrafo. Tá? Antes um pouquinho, deixe-me avançar um pouco no entendimento dessa análise do irmão Jacó. Essa primeira informação que eu trouxe está no capítulo do livro Voltei, Recebendo Explicações. Recebendo explicações, tá? E se nós tínhamos entre esses 2 bilhões aproximadamente essa divisão, hoje nós temos aí 7 bilhões e meio, a proporção é a mesma, meus amigos. 2 terços semicivilizados ou bárbaros e 1 terço aptos à espiritualização, ao serviço da espiritualização. Aí o irmão Jacó faz o seguinte comentário conclusivo. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. No capítulo Conceitos de uma Cartilha Preparatória, o irmão Jacó vai dizer o seguinte: 2 terços das criaturas humanas encarnadas na crosta demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. Então, 1 terço está nos movimentos de sair da irracionalidade para a inteligência. 1 terço. Vamos colocar aí, didaticamente, 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. 1 terço está caminhando entre a inteligência e a razão. 1 terço, tá, gente? 1 terço da irracionalidade para a inteligência. 1 terço da inteligência para a razão. E 1 terço da razão para a humanidade. Então, continua ele lá, ó. Vou voltar no texto. 2 terços das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência ou da inteligência para a razão. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Vocês notaram, então, o tamanho da dificuldade, certo? 1 terço da irracionalidade para a inteligência. Outro terço da inteligência para a razão. O terço melhor da razão para a humanidade. Por quê? Ele vai dizer assim: fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem bilhões de seres pensantes das mesmas condições. Então a proporção é a mesma, tá? Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a inteligência.
Humanidade para a angelitude. Então, o que é que está sendo dito para nós? Os espíritos que caminham da humanidade para a inteligência, em sua grande maioria, não estão reencarnados. Estão nas esferas mais elevadas. Por quê? Porque eles não merecem o contato físico com espíritos semi-civilizados e bárbaros. Esse contato merece quem está transitando da razão para a humanidade. Quando a humanidade avançar um pouco mais, esses espíritos começarão a reencarnar em mais quantidade. À medida que... Eu vou pedir ao pessoal para deixar aí o som mudo. Estava entrando ruído aí de algum ambiente. Tem um ruído aí forte em algum ambiente, Luiz. Eu já fechei, Luiz. Parece que é o seu, porque o seu que está aberto. Quando você quiser falar, você abre. Então, à medida que nós estamos aqui reencarnados, nós aí estamos na faixa dos 50 anos para além, certo? À medida que nós fomos desencarnando, nós vamos dando espaço para outros espíritos reencarnarem. Porque à medida que nós, que somos mais velhos, vamos reencarnando, evidentemente nós somos os mais complicados, ou não? Certo? Os que estão chegando estão aí na fase infantil, até os 10 anos de idade, no ventre de suas mães. Nós ainda não temos Vocês condições. estão ouvindo o Júlio? Todo mundo está ouvindo, porque senão estariam reclamando. Você não está ouvindo, não, Helena? Porque esses espíritos que estão nessa faixa de idade aí, que nós estamos trabalhando, no ventre materno, até os 10 anos de idade, eles ainda não têm condições de... Nós não temos condições de saber a sua verdadeira natureza. Ou temos? Quando chegar aí na faixa dos 15 anos, é que eles vão começar a se revelar. Ô, Júlio, você repete para mim essa sequência dessas fases? Que eu não... 2/3 caminham da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a humanidade. 1/3 em cada. A outra da razão para humanidade. Tá, obrigado. Porque nós estamos aqui na Terra para desenvolver a bondade humana, meus amigos. Nós não estamos aqui na Terra para desenvolver a angelitude. A angelitude depois da bondade humana. Bondade humana vem antes da angelitude. Não adianta o elemento querer se transformar num anjo se ele não é humano. Bom. Porque no Santo Agostinho vai defender para nós no capítulo 3 que os ditosos, os espíritos ditosos, são aqueles que ultrapassam a sua humanidade. Certo? Ditosos são aqueles que, no capítulo, se não me engano, é o capítulo 11, que vê o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. É uma fala de Lázaro. Espírito Lázaro, no capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Então, existe miséria social? Existe desigualdade social no mundo? Existe ou não existe? O que é que vai extinguir? A lei de amor.
A lei de amor decretada de fora para dentro? Não. A lei de amor que sai, se irradia de dentro para fora, porque significa que o egoísmo foi derrotado. E Allan Kardec vai dizer para nós que enquanto o egoísmo não for derrotado, não haverá descanso para a sociedade, tá? Palavra de Allan Kardec. Enquanto o egoísmo não for combatido, vencido, não haverá descanso para a sociedade, porque continuará havendo discórdia, delinquência, violência, corrupção, exploração do fraco pelo forte. E eu estou aqui aludindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos de sofrimento. Então é ditoso, o espírito é ditoso, se torna ditoso quando ultrapassa a sua humanidade. Porque quando nós ultrapassamos a humanidade, iniciamos a fase angelical, meus amigos. Iniciamos a fase do espírito puro. Né? Então, se nós aqui falamos de Kardec com aqueles 3 grupos, aliás, eu nem falei ainda, certo? Vou falar, tá? Os 3 grupos aí que nós citamos, de racionalidade para inteligência, inteligência para a razão, razão para a humanidade. Kardec tem capítulo 8, item 7, vai dizer assim: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Supostamente, nós que estamos aí buscando desenvolver a humanidade, tá? Supostamente. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesses pensamentos se compraz, o mal existe ainda na plenitude da sua força. São os que caminham da irracionalidade para a inteligência. Certo? Deu uma ideia? Então nós, meus amigos, infelizmente, não quero derrubar ninguém do cavalo, não, tá? Para nós aqui, nós não estamos aqui desenvolvendo angelitude, não. Nós estamos desenvolvendo senso de humanidade. Porque Emmanuel, por exemplo, quando fala de Jesus no Fonte Viva, fala da qualidade do sentimento de Jesus, por exemplo, que o que diferencia Jesus... Emmanuel tem um pensamento belíssimo. Ele diz lá no livro Fonte Viva que antes de Jesus, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Mas o que diferencia Jesus dos que o antecederam na crucificação foi a qualidade do sentimento que ele levou para a cruz. E no outro texto, Emmanuel vai comentar que Jesus veio à Terra. Jesus não veio à Terra para estabelecer sofisticação filosófica ao pensamento religioso. Ele veio à Terra chamar a nossa atenção para a bondade humana. Palavras de Emmanuel. Para a bondade humana. Certo? E o Espírito Lázaro tem uma equação muito interessante também para nós associarmos com esses 3 contingentes aí, ó. Na sua mensagem, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos essa mensagem é uma pérola. Essa mensagem é uma mensagem extraordinária, das mais extraordinárias que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela tem equações de evolução muito interessantes. Por exemplo, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O que é, na prática, meus amigos? Elevar
os instintos à altura do progresso feito. Lázaro está falando aqui de duas asas da evolução: progresso intelectual e progresso moral. Quando estudamos a questão 785 do Livro dos Espíritos, o que é que nós aprendemos lá com os Espíritos? Que o progresso intelectual se efetua sempre, não é isso? Vou buscar aqui, ó. Para vocês verem a beleza extraordinária. Ó, qual o maior obstáculo ao progresso? Que a tônica do Espiritismo, o orgulho e o egoísmo. Qual que é a tônica do Espiritismo? O cerne. Tirando o misticismo, a capa mística do Espiritismo, qual que é o foco central? Combate ao orgulho e ao egoísmo. Combate ao orgulho e ao egoísmo. Certo, meus amigos? E todo aí o movimento místico que foi agregado aí de forma antidoutrinária e camuflou essa realidade, porque a própria sagacidade do dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, que emerge da nossa intimidade, que ofuscou a verdade básica, primordial, fundamental, foco de atenção, com agregados de cunho místico, que engana muitos. Está aí no texto, aí no versículo 9, não está? O diabo, o dragão, o Satanás, que engana muitos, é isso? Engana, nos mantém distraídos do foco. E nós ficamos no movimento espírita transportando vasos pelo tempo, aqui me aproveitando de uma linguagem de Paulo. Ou seja, ficamos no campo periférico, superficial da doutrina espírita, não entramos no cerne, que é entrar no nosso próprio cerne, identificar a dificuldade, tá? Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, isso aqui é uma revelação para quem não está acostumado ao estudo das entrelinhas da doutrina espírita. O progresso intelectual se efetua sempre. O elemento que está trabalhando na criminalidade, desenvolvendo técnicas mais apuradas para burlar e enganar, meus amigos, está avançando intelectualmente. Está avançando intelectualmente. Ou não está? Só um minuto. O telefone tocou, eu esqueci de deixar no mudo. Está avançando intelectualmente. Então, o risco de avançarmos de forma exponencial intelectualmente, sem combater o egoísmo e o orgulho, está definido na segunda frase da resposta dos Espíritos. O progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição, gosto pelas riquezas. Então, o nosso foco, nós espíritas cristãos, que estamos às 18h33 estudando o Espiritismo, quebrando a cabeça para entender Apocalipse, numa sala de estudos dessa, é seguir o preceito do Espírito de verdade. Espíritos, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. É o segundo. O amor tem que ir na dianteira, meus amigos. Para nós não utilizarmos o progresso intelectual para sofisticarmos os instintos. Então, voltando aqui ao Lázaro, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Qual o progresso feito aqui que nós estamos fazendo? Vou colocar didaticamente como dois lemas nós temos no Espiritismo.
Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Fora da caridade não há salvação. Então, esse é o progresso intelectivo que foi feito. Agora, eu preciso elevar toda a minha carga instintiva nesse patamar, que é o combate às inclinações más. Inclinações más que estão, em cuja base está o quê? O egoísmo. Eu quero ver alguém elevar os instintos à altura do progresso feito, transformando em sentimento, sem combater egoísmo no coração, é impossível. Não se pode se ver dois senhores, ou vai se odiar um e amar o outro, e vice-versa. Então é por isso que o combate ao egoísmo está no cerne da doutrina espírita e a busca pela humildade está no cerne do cristianismo. A bem-aventurança mais fundamental. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é por isso? Busca da humildade, que é o antídoto do egoísmo e do orgulho. Por quê? Vejam bem, porque se nós não elevarmos os instintos à altura do progresso feito, Lázaro continua. O que acontece? Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual origem nós estamos falando aqui? Gente, a origem do homem, tá? Não é a origem do princípio inteligente, não. Em sua origem, o homem só tem... Quando o princípio inteligente se torna espírito com E maiúsculo, ele desenvolve o pensamento contínuo, que a razão vai se abrindo. À medida que ele desenvolve o pensamento contínuo, conquista o pensamento contínuo, daí para frente abre-se o livre-arbítrio e a razão. É um processo, meus amigos, vai se abrindo. Vão se abrindo. Não abre de repente, aí a partir de agora eu vou escolher o bem e o mal. Não, não é assim. Gradativamente. Tá? Gradativamente. Então, em sua origem, o homem só tem instintos. Que é esse homem aí, ó. Esse um terço aí. Vamos colocar didaticamente. Esse que caminha da irracionalidade para a inteligência, tá? Porque esse homem, esse princípio inteligente, que acabou de sair da fase animal, que ingressa na fase hominal, cujo pensamento contínuo se abre, ele está ainda na fase da humanidade racional ou não está? Está ou não? Eu aqui pergunto para os amigos. Ele já é um homem racional? Não, ele ainda é irracional. Ele traz a bagagem da animalidade. O que foi que ele aprendeu na animalidade? Caçar, pescar, reproduzir, se defender, buscar abrigo, proteger a prole. Não é isso? É isso que ele aprendeu? Certo, meus amigos? Em sua origem, o homem só tem instinto nessa fase. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Avançado e corrompido é quando o elemento já tem avanço intelectual, já sabe diferenciar o bem e o mal, mas ele prefere se manter no plano do egoísmo crasso, está corrompido. Desenvolveu a imperfeição. Escolheu o caminho do mal. Então, o caminho do mal é o atendimento pleno dos seus próprios interesses, seus desejos, suas emoções. Esse é o caminho do mal, tá? Porque assim nós vamos passar por cima do próximo, que era a tônica lá da Babilônia, de Roma e seus congêneres. Certo? Foi lembrado aqui antes nas fases aqui iniciais do estudo. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O instruído aqui, meus amigos, não é instruído intelectivamente, não. É instruído na lei moral, na lei do amor. E ele, então, se propõe a vivenciar a instrução.
Então, aí nós transformamos instintos em sentimentos. Alguém quer comentar alguma coisa, meus amigos? Podem comentar, porque o assunto aqui é vasto. Estamos conjugando aqui pontos da doutrina espírita com muita ênfase e repetição, para nós não ficarmos divagando muito num campo místico. Senão a gente perde o piso. Nós perdemos o foco. E nós vamos compreendendo, às vezes, até quão pouco conhecemos ainda da doutrina espírita nas suas entrelinhas. Certo? Então, o nosso trabalho hoje é esse, Nós estamos nessa fase aqui, Porque nós somos os espíritos, nós estamos estudando em Gênesis, que nós somos os espíritos, em tese, que viemos de um mundo mais avançado, ou não somos? Então, estamos nesse grupo aqui, Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, é a nossa realidade. E nós estamos avançando para essa outra aqui, Quando instruído e depurado, tem sentimento, que são os elementos aqui definidos pelo Lázaro, pelo Voltaire, como sendo o grupamento apto à espiritualidade superior. Tem uma ideia? A nossa realidade somos avançados e corrompidos. Nossa realidade. Nosso passado. Talvez, vou dizer todos nós aqui, mas eu creio que talvez a maioria aqui, vindos de capela. Nossa realidade. Nós estamos hoje aptos à espiritualidade porque já aceitamos a doutrina espírita e buscamos combater as inclinações más. Então, nós estamos aqui entrando nesse terreno aqui, Quando instruído, já estamos instruídos e depurado, que é o trabalho que estamos fazendo, temos sentimentos. Ficou claro? Porque o objetivo é esse aqui, que vai se refletir na sociedade. O objetivo é esse aqui, que vai se refletir na sociedade. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. De todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos de sofrimento. Tá? Que é a fase ideal, a qual aspiramos. De acordo, meus amigos? Isso aqui está perfeitamente coerente, por exemplo, com a questão 806, em que aprendemos, por exemplo, que a desigualdade social não é lei da natureza, é obra do homem. Não é obra divina. Então, se a desigualdade social não está na lei da natureza, porque o Kardec perguntou nitidamente, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos foram categóricos, não, é obra do homem e não de Deus. Então, se a desigualdade social não está na lei da natureza, nós, por sermos avançados e corrompidos, e a corrupção aí é em função de termos distorcido as leis, então nós instauramos a desigualdade social, que se casa perfeitamente com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. De acordo? Então, o nosso trabalho é reajustar o que está desajustado no mundo interior, para que, da mesma forma como nós, ao longo dos milênios, geramos, pelas reencarnações sucessivas, a desigualdade social, reajustando-nos interiormente, nós, ao longo das reencarnações, vamos ajustar o contexto. Tem uma ideia?
Mas nós não podemos perder tempo no ajustamento interior, porque nós estamos instruídos quanto à transição pela qual passamos, estamos instruídos quanto ao movimento de emigração e imigração que estamos vivenciando, e podemos correr o risco de sermos transmigrados, se nós formos muito benevolentes conosco mesmos e não nos aplicarmos ao movimento de reajustamento moral. De acordo, meus amigos? Comentários? Nenhum comentário? Muito bem. Então, esse aí foi o ponto que nós queríamos enfatizar com relação a esse dragão, né? E foi precipitado, voltando ao versículo 9, foi precipitado o grande dragão, é a atualidade do mundo, em que as forças trevosas estão aí reencarnadas. Certo? O grande dragão, que é a antiga serpente. Qual é o símbolo? O que a serpente simboliza? A serpente simboliza, meus amigos, a onda mental com a qual se vinculam as entidades desencarnadas ao nosso psiquismo, tá? A serpente é o símbolo da onda mental. Então, a serpente, no símbolo da Jardim do Éden, a serpente se vincula a Eva. Se vincula a Eva porque a Eva simboliza sentimentos. Nada a ver com mulher, ser humano, tá? O Júlio. Sentimento. Pode falar. Quem quer falar? A Edna. Pode falar, Edna. Como é que fica, como você falou do instinto e falou da inteligência, né, como caminho, como é que fica a questão da paixão aí? A paixão é um acréscimo. Se você for lá na questão 907, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre isso, né? 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Olha a pergunta que Kardec fez. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Qual é o princípio das paixões que está na natureza? As leis morais. Lei de conservação, lei de igualdade, lei de progresso, lei de sociedade. Porque as leis morais, nós vamos aprender com Kardec, que são instintos. Kardec pergunta sobre isso, por exemplo, quando estuda a lei de conservação, ele pergunta sobre o instinto de conservação. Então, a lei de conservação é o instinto de conservação natural que todos os seres desenvolvem para o seu bem-estar. Quando nós exacerbamos na busca do bem-estar, conservando mais do que é necessário, desenvolvemos o egoísmo, que é a paixão. Então, aí, na resposta dos espíritos, não. O princípio originado das paixões não é substancialmente mau. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Olha que coisa interessante.
Como é que o princípio que dá origem às paixões foi posto no homem? Pelas encarnações no reino, nos reinos anteriores ao reino humano. Então, no reino humano, nós vamos aprender a lidar conscientemente, identificando os instintos, identificando as paixões, porque o objetivo é nos instruirmos para transformar esse arcabouço instintivo automático em sentimentos. Então, eu vou conservar, não mais bens materiais, mas eu vou conservar a instrução moral. Eu vou conservar as virtudes. Certo? Que é um novo patamar. Não mais o ter, mas o ser. Deu uma ideia? Você respondeu aí, Edna. Então, quando Kardec estuda, por exemplo, os espíritos nos instruem sobre a origem, a escolha do caminho do bem entre o mal, quando o livre-arbítrio se abre, que nós costumamos levar para o campo místico. O elemento escolheu o mal, então ele pegou o tridente, colocou uma roupa vermelha com um rabo, 2 chifres, e arregimentou legiões e estabeleceu uma cruzada contra Deus. Não, escolher o caminho do mal é adotar o bem para si próprio de maneira muito triste e exclusiva. Escolheu o caminho do mal. Desenvolveu a paixão. Desenvolveu a imperfeição. Isso que é caminho do mal, gente. Porque tem umas ideias aí meio esdrúxulas de queda, que o elemento foi criado por Deus, perfeito, aí ele revoltou contra Deus e caiu e começou a encarnar nos materiais. Isso aí é história da carochinha. Misticismo nada kardeciano. Frontalmente contra Kardec. Tem uma ideia? Sabe por quê, meus amigos? Nosso trabalho hoje é derrubar o misticismo do espiritismo. Porque quando a ciência humana descobriu o espírito, vocês acham que elas vão ficar ligadas nessa questão de misticismo? O que você acha que vai acontecer? Vai derrubar o misticismo. Aí muito elemento místico vai ficar sem pai nem mãe no mundo, porque cultivou o misticismo. Porque tem gente que pensa que o mundo da regeneração, todo mundo vai dizer amém para Jesus. Se todo mundo cordeirinho. Não é assim não. Santo Agostinho define que nos mundos regeneradores o que se lê na fronte do indivíduo é a palavra amor, não é Jesus, Alá, ou Buda, ou Confúcio, não, é amor. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem gente que acha que o mundo da regeneração é o mundo Jesus no leme, no alto da nuvem. É quebrar a cara. Porque quando Jesus define aquela equação formidável de como nós vamos expressar no mundo as bem-aventuranças, que o capítulo 5 de Mateus é dos mais extraordinários. Inicia-se lá com o enunciado das bem-aventuranças, que são 7 principais, exaltação das virtudes, chamando-nos para a vivência das virtudes, numa escala sequencial crescente, que vai da humildade até a pacificação. É uma equação que se contrapõe 7 planos positivos de ação, que se contrapõe aos 7 mandamentos negativos dos 10 mandamentos. 7. Primeira milha, segunda milha, tá? Então, capítulo 5, aí começa com Jesus enunciando o poema sublime das bem-aventuranças.
depois ele desce para dinamizar como é que se vai praticar. O que representa isso na prática? Então, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Sendo que no próprio capítulo 5 tem uma equação extraordinária que define matematicamente como é que nós vamos expressar no mundo essas bem-aventuranças. Que tem uma equação científica, prática, para ser adotada. Está lá em Mateus 5, 43, 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Esse ouviste que foi dito já nos dá o tom, porque não foi isso que é isso que está dito no Velho Testamento. Os fariseus distorceram. Interesse egoístico distorceu. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Vejam a sequência. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e perseguem. E orai aos que vos Fazei bem aos que vos maltratam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, notaram a sequência? A sequência é: amai, bendizei, fazei bem. E orai. Não está assim. Orai, bendizei, fazei bem, amai. Não. Sabe por que não está assim? Porque se Jesus tivesse colocado como condição primordial orai, ele tiraria do circuito do amor, da bondade espontânea, o ateu e o cético. Certo? Tira do circuito. Ateu e cético oram. Como nós entendemos misticamente? Não. Mas o ateu e o cético podem amar, bem dizer e fazer bem? O que vocês acham? Pode ou não pode, gente? Então, o ateu e o cético que amam, bendizem e fazem o bem, eles estão melhores ou piores do que o religioso que ora, mas na praça pública ele faz o que bem entende com o próximo. Estão bem melhores do que nós. Evidentemente, mas é evidente. Por isso é que Emmanuel diz com muita propriedade que Jesus veio chamar a atenção para a bondade humana, não foi para engrandecer religião, não. Engrandecer. Quando eu digo isso, eu estou aqui abraçado com Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... Vê se eu acerto aqui, se é o 19. A fé transporta a montanha, aí tem 12. Olha o que o Espírito Protetor fala da fé aqui, ó. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. O místico considera Jesus apenas como chefe de uma religião. Mas Jesus foi muito mais do que isso, meus amigos. O mestre, o filósofo, o matemático. Tá? Certo? Deu uma ideia? Então, o nosso trabalho na Terra aqui, meus amigos, não é sermos religiosos, não, porque o Brasil é um país de religiosos, ou não é? Quantos por cento da população brasileira são religiosos? Quantos? Tem? Alguém faz uma ideia aí? Uns 70% ou 80%. Pois é, mas essa religiosidade cristã se reflete no campo social? Nem um pouquinho. Então. Só na igreja, lá de ajoelhar e bater Exatamente. uma mão no peito. Exatamente.
E aí eu pergunto para vocês, não acontece a mesma coisa no Espiritismo? Ou não? E aí, como é que nós ficamos agora? Muito mal. É? Hein? Muito mal. Não quero jogar ninguém para baixo, não, meus amigos. Mas a gente precisa... Nós precisamos apertar o passo, ou não precisamos? O dragão está solto aí, ó. Como é que o dragão se expressa no mundo? Ô, Ed, não sei se ficou claro aí a questão para você, se eu respondi ou não respondi. Quer acrescentar? Não, é isso mesmo, porque eu vejo o seguinte, quando você falou, como nós estamos falando dos dragões, e a gente vê que o que isso traz, o que é que devora, o que é que destrói, a gente vê que as paixões, ela nos diz muito do que nós somos e diz muito da época que nós estamos vivendo, né? E ela, a gente vê que desde os primórdios, ela faz parte da nossa vida, que é preciso que a gente sinta prazer, que a gente goste, porque senão Sim, até sim. o instinto de conservação fica comprometido. Claro, né? claro. Hoje a gente está vendo, e como isso traz para nós, muitas vezes, até a gente, entre aspas, né, dar uma parada na nossa evolução, e hoje nós estamos vendo que é isso que está sendo exacerbado muito em nós, através de tudo que está à nossa volta. Aí, quando você falou de nós espíritos, por que nós podemos dizer que nós talvez ainda não atingimos um público maior, não promover como doutrina, que seja a pessoa, atingimos a doutrina justamente por causa disso. Porque muitas vezes é tão bom, é tão gostoso a paixão, que nós nos comprazemos com ela e ainda achamos N e N justificativas. Inclusive, nós podemos dizer, olha, isso aqui não tem como, isso aqui isso me traz muita alegria, é isso aqui que quero, eu não vou sair fora do contexto atual que está aí, né? Aí eu posso te dizer, só como exemplo, só trazendo para você ver como é que é a situação. Quando você falou isso tudo, eu estou lembrando aqui que a televisão está mostrando esses dias o porquê que o Covid aumentou. Aí eles mostram para nós a questão das festas, a questão dos bares, essas questões de tudo. Alguém pôs assim outro dia, que nós todos aqui somos adultos, falando o seguinte, desse site, desses aplicativos que facilitam a aproximação das pessoas. E aí vira e fala assim, olha, você tem que usar máscara, você tem que cuidado, né, com o nosso relacionamento, é cotovelada, é com o pé e tudo. Mas quando você fala os aplicativos de promover esse relacionamento, eu não sei porque eu não participo, tá? Eu já digo, eu nem conheço, eu tenho até muito cuidado quando eu entro, celular, coisa, que é uma das coisas, como eu tenho filho homem, né? Vocês já viram como é que é, né? Mãe, você toma cuidado, né? Você não é fácil, você sabe como é que é isso. Sim. Ele vive, mãe, cuidado. Então, mas a gente ouve os comentários, né? Nos grupos do WhatsApp, no Instagram, que o pessoal está se encontrando à vontade. Né? E aí a gente fica achando... Aí a gente vai levando... Aí a gente vai costurando. Isso que você foi falando, eu fui costurando. Eu falo, o que está acontecendo? Exato. É justamente essa época. É isso mesmo. É a facilidade do dragão, porque o dragão ele vai se expressar, nós vamos deixar para a semana que vem, por causa do tempo, o dragão se expressa nisso tudo, as ideologias, as filosofias, as facilidades. E nós temos que colocar uma coisa na nossa mentalidade. O Honório Abreu dizia isso, e é muito interessante.
Mundo regenerador é mundo sem cadeado. Certo, meus amigos? Sem prisão. Porque o que vai conter o espírito é a lei moral interiorizada. Certo? Porque senão não é mundo regenerador e não é mundo angelical. Vocês acham que no mundo regenerador precisa de prisão, precisa de cadeado, precisa de cofre, precisa de senha? Vocês acham que precisa? No mundo de todos, precisa? Com certeza não, né? Então, Os espíritos nosso lar tem cadeado? Não tem, tem? É. Então, nós é que precisamos interiorizar a lei de Deus, conforme está na questão 918, interiorizar a lei de Deus, porque nós não vamos precisar de coerções, de leis de fora para dentro, porque nós iremos expressar a lei divina onde quer que estejamos, e o mundo se transforma. Então, o nosso desafio é esse. Eu vou aqui interromper a gravação, depois nós continuamos em seguida no papo, por causa do horário. Que Jesus nos abençoe.